Pronto. Então, boa noite a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Deixa eu pôr o óculos aqui, que sem ele eu não posso fazer nada. Capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, carecemos da Tua palavra para que ela, a verdade que nos foi revelada, seja aplicada a cada coração que vai ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, peço Tua graça também em minha vida, agora na exposição desse texto. Para a glória do nosso Deus, é que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O livro da vida. Um assunto bem discutido, né? Quando fala sobre o livro da vida. Quando entramos em assuntos que referem ao futuro, ao céu, sempre tem aquele indício de discussão acerca do assunto. Mas eu quero tomar esse texto aqui para os irmãos, para falar sobre esse cenário que nos é apresentado aqui. Apocalipse, a meu ver, segue um curso, sua exposição aqui. Quando vai chegando no capítulo 19, a gente pode ver o final da grande tribulação, capítulo 19. Cristo descendo com a igreja, é aquele cenário maravilhoso, né? Ele descendo com a igreja. Eu vou estar descendo junto também, com os milhões de eleitos de Deus, tá? Para reinar na face da terra. Depois vem, rapidamente é contado aqui Apocalipse, não dá detalhes. Vem nos 1000 anos, reinado de Cristo. Aquele período Satanás é preso, tá? Não vem mais perturbar a terra. E durante 1000 anos, Cristo vai reinar com a igreja e mostrar, naquele período, que o homem é. O que é a raça humana sem Deus. Um reino de vara de ferro. Depois disto, que vem o julgamento. A morte é lançada no lago de fogo. O diabo também. Então vem esse chamado aqui, julgamento final, que começa do versículo 11 e vai até o versículo 15. 5 versículos entregues aí para explicar sobre esse assunto, né? Então, eu vou tentar expor para os irmãos, na esperança de que essa mensagem venha ajudar muitos. Na introdução, a cena é apresentada em palavras perante nossos olhos e ela pode ser explicada mais ou menos assim. Primeiro, é o juízo final, chamado aqui trono branco. Trono branco. Quem está assentado nesse trono? A Bíblia fala do varão que Deus escolheu. Tem um homem que vai assentar naquele trono para julgar. Jesus. Em Atos 17, Paulo fala para os atenienses que Deus chamou o varão e escolheu esse varão para julgar vivos e mortos. E é Jesus esse varão. Então Deus chamou um homem. Em João capítulo 5, nós temos visto isso na quarta-feira.
como Jesus se apresenta como o Filho de Deus, pronto para salvar, e o Filho do Homem, pronto para julgar. Maravilhoso, né? Outro detalhe aqui, que vocês devem prestar atenção, é o fato que é um trono branco. A brancura na Bíblia sempre refere à pureza, justiça. Sempre assim. Quando você vê brancura em Apocalipse, refere-se à justiça. E tem que ser isso mesmo. Um trono branco. Tá? Não é de ouro, não, é de brancura. Para referir que o juízo de Cristo é justo, perfeitamente justo. Quem está assentado no trono, quem estará assentado no trono, é o justo varão de Deus. Pronto. Importante, deve criar até temor em nossos corações. Então eu falei também que Cristo é o varão perfeito, escolhido para julgar. Então ninguém escapa de Cristo. Ninguém. Se correr dele como Filho de Deus Salvador, vai encará-lo como um homem, um varão destinado a julgar. Então a coisa é séria, irmãos, não é brincadeira. Eu vejo homens e mulheres brincando, não querem a conversão a Cristo, mas vão ter que encarar. Ninguém escapa de Jesus. Se correr do amor dele, vai cair nas mãos dele naquele dia. Você vê isso na Bíblia, está cheio. Ele fala isso nos Evangelhos. Mateus capítulo 7, quando ele estiver lá julgando, que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Outro detalhe, veja o texto, porque o texto diz: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É um outro detalhe aqui, que nem vai ser na terra, porque a terra foge, está vendo aqui? Eu não sei o lugar que Deus vai instalar esse trono de julgamento. E onde não podemos nem perguntar, porque Deus não vai dar a resposta. Mas uma outra coisa que é interessante, vocês veem no verso 12: e vi os mortos. Ressurreição dos mortos, o julgamento dos mortos. Não estou falando dos vivos aqui. O trono branco não é para os vivos, é para os mortos. É uma referência a todas as pessoas que morreram desde Adão até o final do milênio. É uma referência àqueles que nunca se converteram nem vão se converter. A Bíblia faz diferença entre vivos e mortos. E lembra que Jesus falou que ele foi destinado a ser juiz de vivos e mortos? O juiz, ele como julgamento para julgar os vivos, é chamado o tribunal de Cristo, onde os crentes todos serão julgados, não para condenação, mas para galardão. Não tem julgamento para os crentes, irmãos. Para condenação, não. Mas o julgamento para examinar as nossas atividades aqui. Minha atividade como pregador, como pastor, tudo será julgado naquele dia. Ninguém dos crentes vai escapar. Todos serão apresentados lá. Perfeito juiz. Mas aqui não, em Apocalipse capítulo 5. Os mortos. E notem, queridos irmãos, que todos eles serão impulsionados para estar perante Jesus. É uma atração inevitável.
Os cientistas falam desse buraco negro que tem no espaço, onde tem um poder de atração tremenda, que determinados cometas e outras coisas são puxados para aqui. Naquele dia, no julgamento dos mortos, todos serão atraídos para estarem perante o grande trono branco. E coisa. Outro detalhe que diz aqui no versículo 12: e abriram-se os livros. Olha, é uma quantidade de livros que são abertos. Está percebendo aí? Uma quantidade de livros. E veja bem, por que esses livros? Deus está fazendo referência aos livros que Ele usa para mostrar todos os detalhes da vida de cada pessoa. Já imaginou? Está diante do juiz. Lá, em qualquer juiz, lá em Brasília, o STF tem os livros que tratam de julgamentos. Eles ficam esperando, demora para julgar casos, mas estão todos ali. Fulano fez, merece condenação. Deus vai abrir os livros. Ninguém vai escapar, irmãos. Eu vejo homens e mulheres hoje brincando de pecado, né? Escondendo, fazendo as coisas na surdina para ninguém ver. Não sabe que tem os olhos do Senhor que estão por todo lugar, né? Vendo tudo. E naquele dia, os olhos faiscantes do juiz, os olhos dele que é de fogo, como a Bíblia fala, verá tudo e ninguém escapa. Tudo será visto. O que fulano fez na esquina, lá dentro de casa, tudo será narrado. Já imaginou o horror daquilo? Queridos irmãos, o que fala aqui? Diz também que abriu outro livro, o livro da vida. E é aqui que nós vamos entrar no assunto. Mas notem, queridos irmãos, eles serão julgados, veja o final do versículo, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida. Está vendo aqui? O livro da vida é particularmente outro livro, é especial. Nesses livros, os homens que nunca se converteram serão julgados pelas suas obras. Estão vendo o final do versículo? Julgados pelas suas obras. Nós ignoramos as obras hoje, né? Mas a Bíblia não ignora, não. Os homens são julgados pelas obras. Qualquer situação. Quando Deus faz um juízo antecipado na terra, é por causa das obras dos homens. Quando ele julgou Sodoma e Gomorra, o julgamento veio por causa das obras daquele povo. Seus pecados acumularam até o céu. Que coisa, né? E aqui, olha, irmãos, julgados segundo as suas obras. Mas eu fui assim. Não, está aqui, tudo escrito no livro. Mas eu fui crente. Não, está aqui escrito no livro. Mas eu fui uma boa pessoa. Não, está aqui tudo escrito no livro. Ninguém vai escapar. Também, irmãos, é óbvio que o julgamento é individual. Como Deus vai fazer com bilhões e bilhões de pessoas, nós nunca duvidaremos do poder de Deus, da maneira como faz. O tempo é dele, a forma que ele usa é perfeita. O julgamento dele é assim. Agora, irmãos, por que o livro da vida? Por que ele aparece? Porque, veja, versículo 15, e o que não foi achado escrito no livro da vida. O livro da vida aparece
para indicar que o nome daquela pessoa não está ali. Está vendo? Abre o livro da vida. O nome dele está? Não. Lago de fogo. Então o livro da vida será um tipo de um ato final. Onde Deus diz, pode olhar, o nome dele está ali? Não. Então pode jogar no lago de fogo. Incrível. Deus não deixa nada passar. Mas nós vamos adiante. Os céus também. Eu estou apenas na introdução, irmãos. Os céus são retirados. Impressionante, né? Você olha lá em Deuteronômio, quando Deus faz referência ao pecado do povo de Israel, à idolatria do povo de Israel, à ingratidão de Israel, ele convoca os céus para serem testemunhas. Mas aqui não, tudo sai. Não tem nada, nem a terra tem. Ninguém poderá olhar e buscar um apelo da onde? Céus e terra, sai. É o grande juiz com essas milhões e bilhões de pessoas na presença dele. Está vendo, queridos irmãos? E agora, eu levo vocês para o primeiro ponto aqui, que trata da verdade estabelecida. A minha mensagem será basicamente uma mensagem textual. Mas notem, tem dois destinos pré-determinados na Bíblia: vida eterna e sofrimento eterno. Hoje eu estava conversando, evangelizando um senhor perto de nossa casa. Está falando, tudo vem para a eternidade. Tudo o destino de cada pessoa é eternidade. Se vai entrar no céu, vida eterna. Se vai para o inferno, sofrimento eterno. Os homens estão caminhando, correndo, empurrados para lá, queridos irmãos. Nós também estamos indo para lá. Então a Bíblia não apresenta 3 direções. São 2 direções. O caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia também não faz um apelo. Qual a decisão que você vai tomar? Nós cantamos aquele hino, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Quando a Bíblia fala no Velho Testamento para Israel escolher vida ou morte, está tratando do aspecto da lei. Agora não, na graça não existe isso. Todos que nasceram em Adão já escolheram morrer. No pecado todos são mortos, irmãos. Os salvos foram chamados à vida. Só tem 2 destinos. Tem para onde apelar. As religiões, as seitas, tentam inventar outras coisas. O Espiritismo tenta fazer a mesma coisa, dizendo que vai ter um lugar de descanso, né? Tem aquele ensino sobre o limbo, um lugar onde supostamente pessoas vão passar lá muito tempo para serem purificados, com muitos anos, a fim de serem prontos para entrar no céu. Mas notem, queridos, a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia só mostra 2 direções: o caminho para cima, o caminho para baixo, o caminho da vida e o caminho da morte. Só isso. Então não importa o que somos, o que fomos. Como as águas de um rio correm para o mar, assim os homens do pecado correm para o juízo final. Quem irá escapar? Ninguém. Pecadores e mais pecadores agora estão caindo no abismo.
estão indo para o inferno. E o inferno não é o lago de fogo. Não é. Quando vier o juízo final, aqui, os que estão no inferno serão transportados para o lago de fogo. Olha o que a Bíblia fala. O inferno não é o lugar onde Satanás será jogado. Ele tem acesso a esse lugar. O lago de fogo é o lugar onde ele e os anjos dele, com a morte, e todos os ímpios do mundo serão atirados lá. Então, queridos irmãos, tudo está escrito e segue conforme foi planejado na eternidade. Hoje, os homens, os juízes, eles procuram investigação das coisas. Muitas coisas eles não sabem, estão procurando. Tem agentes policiais, tem a Polícia Federal, tem agentes da CIA espalhados pelo mundo. Mas no caso de Deus, tudo foi programado. Deus não está examinando para ver o que vai acontecer. Ele já sabe tudo. Foi tudo programado. Deus sabe quem são os dele, porque os dele estão escritos no livro da vida. Quando Deus faz um juízo, é para mostrar que ele é justo no julgar, para que todos saibam que ele é Deus. Aqui na terra, ele sempre fez assim. Quando ele mandou o dilúvio para a morte de milhões de pessoas naquele tempo, ele mandou depois de um longo tempo, de anos e anos, deixou Noé fabricando a arca por muito tempo, para mostrar a grandeza, o tamanho da sua compaixão. Quando chegou o juízo, não tinha ninguém para poder dizer que Deus é injusto. Então, a existência dos homens na terra, ninguém pode dizer que Deus será injusto. Mesmo aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Tem milhares de pessoas que foram para o inferno sem nunca terem ouvido a palavra de Deus. Mesmo assim, eles não têm culpa, porque céus e terra provam a bondade de Deus. E os homens são responsáveis. Outro detalhe, queridos irmãos, nós não temos controle sobre estas coisas. Nem eu, nem você, querido irmão. Não temos. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Ele que escolheu você. Lembra que sempre Ele fala isso? Ele falou para os discípulos, não fostes vós que me escolheste. Fui eu que escolhi vocês. Está vendo? Então nós não temos controle. No caso da graça, no caso da salvação, no caso do livro da vida, não tem um crente que tenha, vamos dizer, poder para tomar essa decisão. Ninguém. Então não adianta gritar, queixar, foi minha decisão, eu fiz a decisão, Deus me pôs meu nome lá, teve um anjo secretário de Deus que foi lá e escreveu o nome de fulano de tal no livro da vida. Não existe isso. Não temos controle sobre isso. No ato da graça, no ato da salvação soberana, é tudo de Deus. No caso dos nossos pecados, no caso do juízo de Deus, nós somos responsáveis. Eu escapei por causa de Cristo. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá bem, vamos lá. Outro detalhe que importa que nós saibamos: meu nome ou está escrito no livro dos vivos, ou no livro dos mortos. Tem muitos livros dos mortos. Vocês veem aqui.
mas só tem um livro na vida. Ou meu nome está escrito no livro dos mortos, ou meu nome está escrito no livro da vida. Está vendo aqui? Ou um lugar ou outro. Agora, alguns tremem. Eu já vi pessoas correndo do culto, porque ficou com medo. Ficaram com medo. Mas por que ter medo? A certeza, convicção de salvação é um sinal de que você tem seu nome escrito lá. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isto. Queridos irmãos, Deus não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Para Deus tem os mortos e tem os vivos. Se você está em Cristo, você é vivo. Se você não está em Cristo, você é morto. Se você teve um nascimento apenas de Adão, você é morto. Se você tem um nascimento em Cristo, nasceu em Adão, mas nasceu de novo, você está em Cristo. Deus vê a raça humana assim. Nós vemos diferente. Para Deus, fulano de tal é vivo, porque está no Filho. Tem a vida que há nele. Ou está morto. Não tem a vida que há em Cristo. Não tem outra explicação. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou em Adão. Ou eu sou dele, ou não. Ou eu tenho a vida que há no Filho, ou eu estou morto. Eu posso estar andando, posso estar falando, posso ser uma pessoa inteligente, ter tudo na vida, mas estou morto para Deus. Pronto, é assim que Deus vê as coisas e nos ensina. Então, a minha vida e meus atos provam em qual dos livros meu nome está. Em qual dos livros meu nome está. Agora eu cito para vocês o Salmo 51, quando Davi pede: não retires o meu nome do livro, do teu livro. Muitos pegam aquele versículo para falar que Deus tira, ele escreve, aí dependendo da sua atitude, ele vai lá, tira o nome. Mas o livro não é do livro da vida, é o registro das pessoas do Velho Testamento, é Deus falando da atitude dele, caso as pessoas andem, não cumpram a sua lei. Até Davi fala: não me retires o teu espírito. Por quê? Ele está naquela época onde havia isso. Davi não conhecia as maravilhas da salvação pela graça, como nós entendemos. Ele foi salvo pela graça. Mas o que vem de Cristo da cruz para cá, ele não entendia. Ele entendia a respeito da lei. Porque Deus fez aquela aliança com o povo de Israel. Mas aqui não, irmãos. Nós estamos lidando com o Novo Testamento, com o livro da vida. E o Novo Testamento fala sobre isso. Em qual livro meu nome está? Qual é a minha vida? Eu sou um crente em Cristo? Sou. Eu me converti a Ele de todo o meu coração? Converti. Então seu nome está lá. Ora, você não é convertido a Cristo? Nem interessa por isso? Quer viver como quer? É porque seu nome não está lá. Seu nome está no livro dos mortos. Está vendo aqui? Muito simples. Prova que você é crente. Prova que você ama Deus. Prova que você ama a santidade de vida. Prova que você ama o livro de Deus. Seu nome está escrito lá. Porque você nunca faria essas coisas se seu nome não estivesse lá. Você veio a Cristo um dia? Você se converteu a Ele de todo o coração? É porque seu nome está lá. Pronto. Deus funciona assim com as coisas dele. Ele é soberano, gente. Ou nós não entendemos soberania? Outro detalhe. O Evangelho apresenta os dois lados da verdade. Salvação ou condenação.
não tem meio termo. Nós não temos um evangelho duvidoso. Ou é salvo ou não é. Nós não cremos como a doutrina pentecostal ensina, que o crente pode perder a salvação. Não existe isso. Se você é salvo, porque tem vida. E quem tem vida não perde essa vida. Nós perdemos a vida natural com a morte, mas a vida espiritual, ela é eterna, é para sempre. Não perde essa vida. E assim, nós podemos prosseguir. Eu parto para o segundo ponto aqui. E aqui vai entrar um pouco mais de doutrinas para vocês. A nossa salvação, presta atenção, senão vocês não pegam o conceito aqui. A nossa salvação não é efeito, é causa. Está vendo aqui? A minha salvação não é efeito, ela é causa. Por que eu sou salvo? Porque meu nome está escrito lá. Jesus deixa isso claro em João capítulo 10. Ele diz para os judeus o quê? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Nota como a coisa ficou bem clara. Vocês não podem crer porque não são ovelhas minhas. Então ele pega de surpresa. O evangelho bíblico pega muita gente de surpresa. Porque você pensa que a sua salvação, veja bem, a sua salvação é causa de tudo. Porque eu me fiz uma decisão para Cristo, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu sou discípulo de Cristo, porque eu fiz uma decisão. Mas não é assim. A Bíblia faz o contrário. Eu sou o que sou em Jesus Cristo, porque meu nome estava escrito lá. Então isso, irmãos, preenche tudo. Aí entra a doutrina da eleição, tá? Que quando Deus escolheu o seu povo, tudo foi feito em Jesus. Tudo. Ele conhece as ovelhas dele. Então ele não é pego de surpresa. Então nós estamos lidando aqui com causa e efeito da maneira certa. Veja bem, significa que eu fui salvo porque meu nome está lá. É impressionante. A gente pode notar isso, irmãos, claramente, com a mensagem que era pregada dos apóstolos. Eles tinham tanto temor e conceito correto das doutrinas, que eles não eram empurrados para gerar números. Não. Eles pregavam e sabiam que Deus tinha a obra dele a fazer ali. Quando Deus apareceu para Paulo, Senhor, pregue nessa cidade. Eu tenho muita gente aí. Tenho muita pessoa aí. Está vendo aqui? Questão de causa. A causa é o quê? Eleição. Tá? Então, quando aqueles homens pregavam, eles não ficavam, puxa, ninguém fez uma decisão para Cristo. Não. Eles não ficavam empurrando pessoas para isso. Eles pregavam e esperavam os resultados. Pareciam pessoas que uniam-se a eles. E dali que começava a igreja, começava um trabalho, pessoas convertidas, que vinham porque foram impulsionados pela palavra de Deus. Não eram impressionados por Paulo, nem por Pedro, nem pelas curas. Não, eles criam de todo. Alguns foram curados e se converteram, tá? Não tem dúvida. Deus usou aquilo também para depois aquelas pessoas terem seus ouvidos abertos para ouvirem a palavra de Deus. A nota, nós estamos tratando de causa, e a causa é a eleição. O nosso livro lá o nosso nome lá no livro da vida que faz isso. Queridos irmãos, então meu nome está lá porque eu fui salvo? Não. Eu sou salvo porque meu nome está lá.
Jesus estava como que dizendo, as minhas ovelhas, elas foram me entregues, foi meu pai que me entregou. Por isso que elas creem em mim. Por isso que elas me seguem. Está vendo que coisa? Então, quando nós queremos assim, queridos irmãos, o Evangelho é tão simples. Nós pregamos o Evangelho e oramos com ardor para que Deus opere. Deus tem pessoas em Ribeirão Preto? Tem. Deus tem pessoas em outra cidade? Tem. E enquanto o número dos eleitos não for completo, o Senhor não virá. Ele está completando o número do seu povo. Vamos adiante. A nossa salvação ocorreu pela força da graça e não por obras. Contrário a isto é obra. Se eu acho que tudo vai ocorrer comigo agora, porque eu fiz uma decisão, porque eu aceitei Jesus, nós estamos colocando obras. E é tudo pela graça. Está vendo? Quando Jesus disse para os discípulos, e eu, quando for erguido da terra, crucificado, eu atrairei todos para mim. Olha a obra da salvação. Eu atrairei. É o poder da cruz, o poder da salvação, por causa dos eleitos de Deus. Quando Paulo pregou, se eu não me engano, foi em Antioquia. Ele pregou. Muitos judeus ficaram com raiva, começaram a perseguir. Mas a Bíblia fala ali em Atos, capítulo 13, que os que foram escolhidos, todos se converteram naquela cidade. E houve muita alegria. Que prazer pregar um evangelho assim, queridos irmãos. Então, Deus fez o quê? Aí entra aqueles pontos importantes da nossa doutrina. Deus da eternidade escolheu pecadores, homens mortos, mas escolheu em Jesus. Ele escolheu lá em Cristo. E Cristo veio para dar vida a ele. Então nós temos as doutrinas e temos a prática disso. Os 5 pontos das nossas doutrinas: a eleição, depravação total e redenção limitada. Esses 3 pontos são doutrinas. O restante vem prática. Prática. Chamado de Cristo. Segurança eterna que vem aos que são convertidos. Então nós temos isto. Isso é grandeza de Deus. Grandeza. Nós não estamos lidando com coisas de homens. Nós estamos lidando com coisas de Deus. Então, queridos irmãos, as referências que eu quero dar agora para provar esse fato tão revestido de glória. Veja, eu levo vocês primeiro aqui no texto, em Apocalipse 15. Quando diz aqui, e aquele que não foi, versículo 15, escrito no livro da vida. Deixa eu passar para vocês. Quando nós estamos lidando com o Novo Testamento, lidamos sim com a língua grega. Deus escolheu o idioma grego para escrever o Novo Testamento. É chamado grego koiné, não o grego atual, não esse grego que é falado modernamente agora. É o grego koiné antigo, que foi falado nos dias de Paulo, nos dias de Cristo. Tá? Esse é o grego do Novo Testamento. É uma língua riquíssima. Ele tem o chamado tempo perfeito. Nós temos aqui tempo perfeito, e no português nós temos também mais do que perfeito. Eu não sei por que escolheram isso. Porque não tem nada mais do que perfeito. Perfeito é perfeito. No tempo grego, tempo perfeito, na língua grega digo,
significa uma coisa definida. Está escrito, está escrito. Se eu for lá na Bahia, lá em Bicuí, meu nome está escrito no cartório de lá. Está escrito. Não é que estão escrevendo. Está escrito. Deus não fica escrevendo no seu livro. Está escrito. Note como dois verbos tem juntos aqui. Está escrito. Está vendo? Está é porque você chega lá e vê. Está lá. Escrito é porque já foi escrito antes. É um episódio glorioso. Deus nunca vai pegar os nomes que foram escritos lá e apagá-los. Não, está escrito. Nunca vai acontecer isso. Nunca chegará o momento que a irmã Ivani fala, meu Deus, tu tiraste meu nome de lá? Não, porque está escrito. Outro detalhe, queridos irmãos, nós vamos ver como essa palavra, essas duas palavras estão escritas, tempo perfeito, aparecem algumas referências. Ainda, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. Veja, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão, veja, escritos. Pluralizou aqui. Colocou os que estão escritos no livro da vida. De novo, o tempo perfeito. Pronto. Veja bem, se vocês forem para Lucas capítulo 10, versículo 20, vocês vão perceber ali que quando os discípulos chegam eufóricos, Senhor, nós expulsamos demônios. Jesus olha para eles, vocês estão impressionados com isso? Porque Satanás submeteu a vocês, os demônios vos submetem. Não fiquem alegres por isso. Alegrai-vos, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Está vendo aqui? Surpreendente. Agora você diz, isso é coisa só do Novo Testamento, né, pastor? Deus não revelou essas coisas no Velho Testamento? Revelou. Veja Daniel, capítulo 12. Aquele último capítulo é algo a considerar. De novo, capítulo 12 aqui, de Daniel. Deixa eu passar rapidamente aqui. Capítulo 12, versículo, veja bem, o versículo 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. De novo, nós temos aqui. Todo aquele que for achado escrito. Deus lida assim. É aquele. Chegou o dia daquele ser salvo. Chegou o dia de Zaqueu se entregar a Cristo. Cristo foi lá. O nome de Zaqueu estava escrito no livro da vida. Na hora da morte do Senhor, ele olhou para o ladrão na cruz. Aquele homem pediu, lembra-te de mim. Ali estava um nome que estava escrito no livro da vida. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Estava Paulo, olha, Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja. Mas era um nome escrito no livro da vida. Chegou o momento da salvação. Surpreendeu o mundo naquele tempo. Sim, mas veja, Deus escolheu o seu povo. Nós estamos lidando com isso, queridos irmãos, com uma escolha gloriosa.
A doutrina da eleição marca isso. A vinda de Cristo foi por causa desse povo. Agora, como prova isso? Talvez eu já tenha falado. Mas note, queridos irmãos, a obediência ao Evangelho é a única prova de que o nome está escrito lá. Obediência ao Evangelho. Vocês podem notar que Paulo fala a mesma coisa na segunda carta aos Tessalonicenses. Eu preguei nesse texto para vocês, só que vocês não lembram mais. Mas eu quero que nós vamos até lá, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 3 capítulos pequenos, mas uma carta maravilhosa, cheia de riquezas para nossas vidas espirituais. Tá? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja, ele está falando aqui do versículo 1 até o versículo 12, falando do que vai acontecer naquele período quando o anticristo aparecer. Quando milhares vão dar crédito à mentira. Está acontecendo já, irmãos. Milhares estão dando ouvidos a falsos mestres. Eles aceitam, abraçam qualquer coisa que vai encher o coração deles de prazer. Eles estão prontos a gastar dinheiro com aquilo que é mentira. Tá? E Paulo está falando sobre isso. Olha, eles vão dar prova clara de que vão ser marcados para o julgamento, para serem atirados no sofrimento eterno. Estão dando prova clara disso. E agora você olha para você, e você, o crente, vai dizer: opa, sou eu fiz uma decisão para Cristo. Não é assim. Olha o versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a vocês por Deus. Espera um pouquinho, mudei. Porque muitos pensam assim. Paulo falaria, eu tenho que dar graças a vocês, porque vocês fizeram uma decisão. Não. Mas eu dou graças por vós, a Deus por vós, irmãos. Em outras palavras, está dizendo, graças a Deus, porque Ele escolheu vocês. Nota que Ele diz, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação. O que Paulo está falando? Que se não houvesse eleição, aquele grupo jamais teria sido salvo. Se não houver eleição, todos aceitam o anticristo. Se não houvesse eleição, todos receberiam a marca da besta. Se não houvesse eleição, todos seriam jogados no lago de fogo. Então isso faz a gente tremer. Irmãos, veja bem, é a obediência que prova. Tem alguém chegando para ouvir o Evangelho? Tem alguém querendo ouvir da salvação que é em Cristo? Então, é porque o nome está escrito lá. Impressionante como a doutrina da eleição tem um poder de atração incrível. Então, queridos, o que Deus faz? É o meu poder? É Davi Sena, um pregador, outro pregador famoso que prega e tem poder de persuasão? Não. O poder está no Deus que chama. Vocês veem isso demais na Bíblia. Deus chama, os chamados de Deus. Os crentes foram chamados. Pode ver, é agora, é a hora da salvação. Nós fazemos isso quando pregamos o Evangelho. Deus está dizendo para Pedro, para Paulo, para Davi, pregue. Os eleitos vêm. Eu tenho o meu tempo, eu tenho minha hora, o momento meu de fazer isto. O poder também está na palavra e não na decisão do pecador. O poder atuante de Deus. O Deus que chama as coisas que não existem para existir. Se não fosse a graça de Deus, não teria crente na terra.
Se não fosse, não teríamos um Israel escolhido, nem gentios escolhidos. Então, o que a Bíblia diz? Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E é isto. O que está faltando hoje? Pecadores. Está cheio de justos na face da terra. Pessoas religiosas, bondosas, fazendo coisas para Deus. Mas não tem pecadores. Jesus não veio buscar essas pessoas. Ele veio buscar perdidos. Quando Cristo ia conversar, ele conversava com pessoas rejeitadas pelos religiosos de Israel. Ele disse: eu vim buscar os perdidos. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Nós dizemos que Pedro não tinha teologia? Tinha. Foi ele que falou isso. O Deus de toda graça, que em Cristo chamou você, irmã, irmão. Não foi você que chamou. Quem tem o Filho tem a vida. A Bíblia chama isso nascimento do alto. Nascimento do alto. De onde eu vim? Do alto. Eu sou um crente porque eu sou de lá. Há um poder que me atrai para lá. Eu estou caminhando para lá. Porque meu nome está lá. Escrito no livro da vida. Então, queridos, para encerrar, é de se esperar que os que têm seus nomes ali mostrarão vida aqui. De que maneira? A Bíblia responde: eles aspiram o céu na terra. Os ímpios aspiram a terra. Os crentes aspiram o céu. Foi isso que Paulo falou. Vocês estão pertinho aí? Volte para Colossenses, capítulo 3. Ele diz: portanto, versículo 1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que incrível! Por quê? Porque meu nome está lá. Eu vejo missionários americanos, quando eles vêm no Brasil, né? Como eles têm seus nomes lá, a língua deles é de lá, o sustento deles vem de lá, o povo deles está lá. E eles, quando retornam, vão para lá. Alguns morrem no Brasil, no outro país, mas o coração deles é pelo povo de onde eles nasceram. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nossos pensamentos estão voltados para lá. Nossa respiração celestial é de lá. Nossa vida de santidade pertence lá. Nosso lugar de glória é lá. Nossas orações vão para lá. Então, crentes que oram, todos os dias estão fazendo uma visita no céu em oração. Impressionante. Quando eles morrem, eles sobem imediatamente. Eles não têm que ficar viajando horas e horas, dias e eras para passar pelas estrelas e chegarem lá. Não é uma rota longínqua. Eles chegam imediatamente. É assim. Os santos vão para lá. Olha, queridos, nascidos do alto. E para finalizar, há nos corações um espírito de santidade. Porque o céu é um lugar santo. E vocês podem ver em Apocalipse que os que não são santos não entrarão lá. Lá não podem entrar mentirosos, ladrões, assassinos, adúlteros,
malignos, não há lugar para eles. Ficarão do lado de fora. A porta é fechada. Entre os santos de Deus, os que foram remidos, os que amam Cristo, os que querem viver para a glória dele, esses entrarão lá. A porta foi aberta para eles. Agora, a porta da graça está aberta para salvar pecadores, remir-los, purificá-los, para que eles possam entrar no céu. Essa é a mensagem do livro da vida. Impressionante. Será que você pode ficar indiferente a isso? Será que você pode cruzar o braço e dizer, eu vou esperar, um dia eu faço uma decisão? Não, uma coisa muito séria. Porque sua rejeição, sua atitude hostil contra Deus, revela quem você é. O seu nome não está lá. Está no livro dos mortos e não no livro da vida. Ó, que o Senhor assim fale aos corações de todos, para um grande temor de Deus ocorrer em nosso meio. Que o Senhor aplique sua palavra em cada coração.